Vladimir Putin convida o ditador venezuelano Nicolás Maduro para participar da próxima cúpula dos BRICS, que será realizada em outubro lá na Rússia, e, juntamente com os chineses, ajuda a dar sustentação ao presidente da Venezuela, mesmo diante das evidentes fraudes promovidas no último processo eleitoral naquele país. Se você quiser ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, como vocês têm acompanhado aí, a Rússia de Vladimir Putin foi um dos primeiros países a reconhecerem, ainda lá na segunda-feira, a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais realizadas recentemente no país vizinho ao Brasil, no país caribenho. E aí agora, no final desta semana, início de agosto, o presidente Putin enviou uma carta ao governo venezuelano convidando Maduro para participar da próxima cúpula dos BRICS. Esse próximo encontro dos BRICS será realizado na Rússia. A Rússia atualmente é quem preside de maneira rotativa os BRICS. E aí nessa reunião Maduro foi então convidado, será um convidado de honra dos russos. A reunião do ano passado foi realizada na África do Sul. O Putin não esteve presente porque, como todos sabem, existe um mandado de prisão expedido pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, em desfavor de Putin. Por isso ele não pôde viajar até a África do Sul. Aqui a publicação dessa carta feita pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, o Ivan Gil. Presidente Vladimir Putin convida, na qualidade de presidente em exercício dos BRICS, o presidente Maduro para a reunião dos BRICS e dos líderes dos Estados-membros desta União. Aqui um trecho da carta. Estou certo de que a sua participação pessoal, aqui o Putin, dizendo ao Maduro, a sua participação enriquecerá a próxima discussão, ajudará a identificar áreas promissoras de cooperação multilateral para o benefício da maioria mundial, afirmou o líder russo na carta. Então, pessoal, isso evidencia o apoio público, o apoio explícito que os russos dão para Nicolás Maduro. E o curioso é que a história, uma vez no poder do Putin e do Maduro, tem várias semelhanças. Os dois, eles chegam eleitos democraticamente, lá no final dos anos 90, ainda não era o Maduro, era o antecessor dele, era o Hugo Chávez. Mas é muito parecido, porque tanto Putin quanto Chávez assumem a presidência dos seus países eleitos democraticamente, com eleições livres, reconhecidas como idôneas mundialmente. Porém, uma vez no poder, eles vão manobrando, vão aparelhando as instituições e acabam se perpetuando no poder. Então há muita semelhança entre os dois, não à toa são aliados aí muito próximos, aliados de primeira hora, de primeira ordem. Portanto, esse convite evidencia o que eu disse em instantes, esse apoio público, esse apoio explícito. Mas há também uma outra forma que os russos vêm apoiando o regime de Maduro, que é por meio daquele famoso grupo de mercenários, o grupo Wagner. Dá uma olhada. Wagner Group na Venezuela, os mercenários de Putin que apoiam Maduro, essa manchete do dia 2 de agosto. Logicamente que a presença do grupo Wagner na Venezuela não se dá de maneira oficial. Nenhum dos dois países vão reconhecer oficialmente a presença desses mercenários. Porém, há fortes evidências que acabam confirmando isso. Aqui, por exemplo, essa imagem é o trecho de um vídeo que foi feito agora, durante essa semana, depois da realização das eleições, em que explodiram manifestações, em que militares das Forças Armadas venezuelanas estão aqui acompanhadas de um outro homem vestido também com roupas camufladas, roupas militares, e aí ele traz no ombro a insígnia desse grupo Wagner, essa mesma que aparece aqui na foto anterior. Então essa é uma evidência não oficial da presença desse grupo Wagner, o que reforça ainda mais o apoio do regime russo ao regime de Nicolás Maduro. Lembrando que esses mercenários, muitos deles são ex-militares, não apenas russos, tá? São pessoas aí, militares de diferentes nacionalidades, que atuam no grupo Wagner, como o próprio nome diz, mercenários atuam em troca de dinheiro, então o governo russo os financia.
Nesse caso, esse grupo estaria na Venezuela não apenas para dar segurança ao regime de Maduro como um todo, mantê-lo no poder, como também ajudar a garantir a segurança pessoal do presidente ditador da Venezuela. Então, de um lado, tem o forte apoio vindo dos russos, mas inegável também é o apoio, um tanto quanto mais discreto, dado pelos chineses ao regime de Maduro. Dá uma olhada. China é a grande potência que mantém Maduro no poder na Venezuela. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem de uma visita que o Maduro fez ano passado, em 2023, à China. Nesse encontro foram feitos inúmeros acordos, desde acordos ligados à área científica, à área de exploração mineral, petrolífera, passando também pela área militar. A China, assim como os russos, também prontamente felicitou e reconheceu a vitória de Maduro na eleição do último domingo. Então isso acaba evidenciando também que a Venezuela se consolida como um novo foco de conflito, um novo foco de tensão mundial. Olha esse trecho de texto aqui, ó. A Venezuela está se tornando um novo ponto de conflito global, o terceiro depois de Ucrânia e de Israel. Então, se fizéssemos uma listagem dos principais focos de tensão no mundo hoje, nas duas primeiras posições estariam o conflito entre Rússia e Ucrânia e também a questão de Israel, envolvendo boa parte do Oriente Médio, não necessariamente nessa ordem, né? Mas Ucrânia, Israel, Israel, Ucrânia, e aí em terceiro lugar apareceria a Venezuela, que além de toda essa questão que envolve disputas entre potências, tem também esse outro componente, ó. Faz pouco tempo que Maduro ameaçou e ainda ameaça invadir a Guiana, ou seja, tem uma disputa ali territorial. Neste Caribe petroleiro, lembrando que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo conhecidas no mundo todo, essa região, portanto, ilesa de conflitos mundiais nas últimas 5 ou 6 décadas. A última crise foi a crise dos mísseis, lá na Guerra Fria, década de 60. Nessa região, portanto, está sendo criada uma disputa econômica entre gigantes da economia mundial. Então você tem, de um lado, China e Rússia ajudando aí a sustentar o regime de Maduro. Podemos afirmar então com certeza que se não fossem essas duas potências estarem ao lado dele, Maduro dificilmente conseguiria se manter no poder, como muito provavelmente vai se manter ainda pelos próximos longos anos, infelizmente. Então, de um lado, China e Rússia, do outro, quem? Estados Unidos da América, principalmente, que inclusive nesta semana anunciou que reconhece a vitória não de Maduro, mas sim de Edmundo González, esse senhor aqui que foi o adversário de Maduro nas urnas. Tá aí a manchete. Ó. Após Estados Unidos, a Argentina e o Uruguai também reconhecem que González venceu a eleição na Venezuela. Então fica claro que a Venezuela é um foco de disputa geopolítica global. De um lado, chineses e russos, de outro, Estados Unidos e seus aliados. Nesse mapa aqui, ó, interessante que dá para a gente ter uma noção cartográfica global dos países que estão de um lado e de outro. Em azul aparecem aqueles que não reconheceram a vitória de Maduro, mas sim do Edmundo González. Então, ó, Estados Unidos, aqui o Peru, a Argentina e o Uruguai. E em vermelho, aqueles que reconhecem a vitória de Maduro, já parabenizando-o inclusive pela vitória. Destaque para a Rússia e China, que comentei há instantes. É possível também identificar aqui, ó, o Irã, a Arábia Saudita, a própria Turquia, vários países africanos. Aqui na América Latina, ó, Cuba também reconheceu a vitória de Maduro, Nicarágua e a Bolívia. Os países que estão em cinza são aqueles que não se manifestaram nem de um lado nem de outro. É o caso do Brasil. O Brasil não reconhece oficialmente a vitória de Maduro, mas também não aponta fraude, não reconhece que González tenha sido o vencedor. Então fica claro aí essa divisão do planeta em relação ao tema Venezuela. E aí, em todo esse contexto de tensão, de disputas, tem também a parte cômica, a parte trágica ou tragicômica, que é a picuinha, o conflito, a discussão, é o bate-boca entre Maduro e Elon Musk. Desde o final das eleições, o Nicolás Maduro vem apontando uma série de tentativas de influência no processo eleitoral daquele país. E um dos alvos eleitos aí pelo Maduro, como tendo sido um dos artífices
dessa suposta tentativa de interferência nas eleições foi justamente o Elon Musk. Olha aí, ó, Maduro acusa Musk de orquestrar ataque hacker contra o sistema eleitoral da Venezuela. Então, Maduro apontou o dedo, né? Não, esse Elon Musk aí é alguém que está a serviço do império estadunidense. Ele tentou interferir nas nossas eleições. E aí não sei muito bem o que se passa na cabeça do Musk, mas meio que ele mordeu a isca. Porque aí ele foi lá na rede social da qual ele é proprietário, o X, antigo Twitter, e fez isso aqui, ó. Colocou o selo lá de verificado na página do Edmundo Gonzalez, reconhecendo Gonzalez como o presidente da República da Venezuela e retirou esse selo de verificado da página do Maduro. Por que eu falo que o Musk mordeu a isca? Porque quando o Musk legitima por meio da sua rede social, na prática não vai mudar nada, quem manda na Venezuela é o Maduro, mas quando o Musk, por meio da sua rede social, vai lá e atesta a veracidade da informação de que González é verdadeiramente o presidente da Venezuela, ele acaba dando razão ao argumento do Maduro. Aí o Maduro fala assim, tá vendo? Esse cara é nosso inimigo. Tanto é que lá na rede social dele aparece não eu, Maduro, como presidente da Venezuela, mas sim o meu adversário, o meu rival, que é o Edmundo Gonzalez. Então acho que não é uma estratégia muito boa do Musk se ele quer de fato enfraquecer esse discurso do Maduro. E aí um outro componente que acaba sendo a cereja do bolo dessa questão aí cômica é que o Maduro chamou o Musk para briga. Falou, não, precisamos nos encontrar no ringue. Lá na Venezuela eles falam de poliedro, né, que seria o octógono aqui, o ringue. E aí o Musk falou, não, beleza, bora pra briga, parecendo aquelas discussões de boteco, né? Rapaz, eu teria prazer, satisfação de assistir uma luta entre os dois, viu? Vai que rola. Basta escolher aí um país neutro, né? Vamos lá pra Suíça. Suíça que tem esse histórico de neutralidade, arruma lá um ginásio, bora anunciar a luta e vender ingresso. Eu teria prazer de assistir para torcer, logicamente, pela briga, né? Acho que daria aí uma boa confusão, Elon Musk versus Nicolás Maduro. Lembrando que os dois são corpulentos, né? Tem aí cerca de 1,90 m. Mas quem que você acha que venceria uma briga entre os dois? Maduro ou Elon Musk? Escreve aí para mim, comenta o que você achou de tudo que eu te mostrei nesse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!